Bom dia, galera. Tudo beleza? Como vai de quarentena? Infelizmente a gente está passando por esse contratempo, né? Por esse caos. Mas se Deus quiser, com bastante fé e determinação, a gente vai superar. Beleza? Bom, confesso que eu não tenho costume de ser um YouTuber, mas vou tentar dar o meu melhor. Nesse vídeo de estreia meu, eu quero fazer algumas indicações de leitura, né, para que vocês possam aproveitar ao máximo, né, de forma produtiva esse tempo que vocês terão em casa, né, além dos estudos, que vocês também possam tirar um tempinho para poder fazer a leitura de algumas obras fundamentais da nossa literatura. Vou começar aqui com as minhas indicações. O Gaúcho, do escritor do romantismo brasileiro, José de Alencar, uma obra fantástica. Raul Pompeia, o Ateneu, que é uma obra que pertence à estética realista naturalista. Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma das obras mais legais que eu já li da nossa literatura, do grande Machado de Assis, também da estética realista. Do Machado de Assis, que é considerada a segunda obra mais importante dele, Quincas Borba. Machado de Assis também, o grande clássico dele, o Senhor Dom Casmurro, conta aquela história de um relacionamento entre Bentinho e Capitu, e no final a gente fica se perguntando, Capitu traiu ou não traiu? É uma obra fantástica, tá? E esse ano nós seremos obrigados a lê-la. E, na minha opinião pessoal, meu gosto pessoal, essa aqui é uma das obras mais interessantes da nossa literatura, O Cortiço, Aloysio de Azevedo. Importante não apenas pela história que esse livro traz, mas pela linguagem que o Aloysio de Azevedo tem, que é uma linguagem altamente poética e faz com que a gente se envolva na história e viva, né, intensamente cada instante que ele narra através dessa grande história chamada O Cortiço, né? E nós seremos obrigados a lê-la esse ano também, beleza? Depois nós temos aqui Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, aí já é início do século XX, de um período chamado de pré-modernismo. É uma das obras mais críticas da época dele, né? Ele faz uma crítica social muito, muito ferrenha para a época dele. Depois a gente pula lá para os anos 30, com o 15, da autora nordestina Raquel de Queiroz, em que ela faz uma denúncia sobre as mazelas de miséria, né, da seca, né, e o governo brasileiro que dava as costas, né, para o povo do Nordeste. Então ela vai retratar essa pegada um pouco forte, né, da vida um pouco pesada, carregada lá do Nordeste. E na poesia nós temos Carlos Drummond de Andrade, com o livro Sentimento do Mundo, obra fundamental da nossa literatura. Ainda na poesia nós temos Libertinagem e Estrela da Manhã, do grande Manuel Bandeira, que foi um dos precursores da poesia modernista do Brasil. A obra dele é fantástica. Esse aqui é um dos meus livros de cabeceira. E para fechar as indicações de hoje, eu tenho essa Bíblia aqui. Não é a Bíblia, mas é como se fosse, né? São as Crônicas Reunidas da Clarice Lispector. Aqui tem em torno de 600 crônicas, mais ou menos, né? E eu faço a leitura dele diariamente, né? A Clarice Lispector tem o poder de comunicar diretamente com o nosso coração. Bom, hoje, então, eu vou retomar a aula passada, em que nós falávamos sobre a estética do romantismo brasileiro. Na parte da prosa, que se divide em 3 grandes grupos: romance indianista, romance urbano e romance regionalista. Já falamos sobre romance indianista, né, com a obra Iracema, de José de Alencar.
Falamos também a respeito do romance regionalista, com a obra Inocência, do autor Visconde de Toné, né? Foi tema da nossa última aula. E hoje eu vou dar sequência na última aula, ainda sobre romance regionalista, e vou falar sobre esta obra aqui, O Sertanejo, de José de Alencar. José de Alencar foi um autor que explorou várias possibilidades de sentido da nossa própria cultura, né? Ele foi desde a temática indianista até a temática da corte, né, que é considerada o romance urbano. E nesse meio ele vai percorrer várias regiões do país para trazer como base da sua literatura a cultura local, né, de um país tão diversificado quanto o Brasil, né? De norte a sul, a gente vai ter vários tipos de povos, vários folclores, né? Várias culinárias, vários sotaques, né? Vários valores, né? Que são muito próprios de cada região. Então, na tentativa de construir uma literatura nacional, ele vai tentar retratar esses vários Brasis. E na obra O Sertanejo, ele vai lá para o Nordeste. Ele vai falar sobre a história de uma família que tem a ver com uma história de amor, também proibido, né? Como é uma das diretrizes do romantismo, né? Aquele amor que não é realizado. E ele vai contar a história que se passa numa fazenda chamada Oiticica, no município de Quixeramobim, no interior do Ceará, no final do século XIX. No final do século XVIII, 1700 e tanto. Ele vai contar a história de uma fazenda, né, cujo dono é um tal de Capitão Mor. Capitão Mor, ele tem uma filha chamada Flor, chamam-na de Dona Flor, e nessa fazenda trabalha um rapaz chamado Arnaldo. Arnaldo é um rapaz muito simples, né, de costumes rústicos, mas ao mesmo tempo uma pessoa incrivelmente honesta, incrivelmente cheia de valores. Arnaldo é empregado do Capitão Mor nessa fazenda e apaixonado pela Dona Flor. Mas só que como eles pertencem a classes sociais diferentes, eles não vão conseguir ter um contato, né? Ou melhor, realizar esse amor. De uma certa forma, Arnaldo ele não se declara para a Dona Flor, mas ao mesmo tempo ele está sempre tomando conta dela. Até que um dia ele consegue salvá-la de um incêndio, que ela vai passear na floresta e acaba tendo um incêndio, e ele acaba salvando ela. E nesse meio tempo, muda-se para a região um senhor chamado Fragoso, né? um outro rapaz, que também fica encantado pela Dona Flor, mas só que o Fragoso ele vai ter um tipo de personalidade um pouco duvidosa, né? Ele vai meio que não ser uma pessoa 100% honesta, né? Se comparada, por exemplo, com o Arnaldo. Mas como ele tem posses, né? Ele tem bens, ele acaba se aproximando da Dona Flor, né? Ele se apaixona por ela e pede a mão dela em casamento. A forma que ele pede a mão dela em casamento fica parecendo que é como se fosse uma honra para ela que o Capitão Mor, pai da Dona Flor, desse a mão da filha dele em casamento. Quando, na verdade, o Capitão Mor, né, que é um senhor muito, muito, muito rústico também, ele acaba se sentindo ofendido com isso. E fala, não, eu não quero que a minha filha se case com o senhor, porque o senhor não a merece. Nisso, ele acaba criando um atrito muito grande com esse Fragoso. E depois disso, existem várias tentativas, né, do Fragoso tentar raptar a Dona Flor. Até que no final, o Capitão Mor ele acaba dando a mão
dá filha em casamento para um primo dela, chamado Leandro, e no dia do casamento dos dois, o Leandro acaba sendo assassinado pelos homens do Fragoso, que tentam raptar. Nisso chega o Arnaldo e consegue salvar, né, tanto a Dona Flor quanto o pai dela, o Capitão Mor, né, e ele dá uma de grande herói e espanta os homens desse vizinho do Fragoso. Bom, o Capitão Mor fica tão agradecido com isso, né, pelo ato de valentia do Arnaldo, que acaba deixando que o Arnaldo faça a escolha que ele queira, né, como uma recompensa, como um agradecimento. Inclusive, pedir a mão da própria filha em casamento. Mas como o Arnaldo é um homem muito íntegro, ele simplesmente não pede a mão da filha dele em casamento, né? Ele continua trabalhando ali na fazenda e tal, acaba se relacionando com uma outra pessoa, e isso vai acabar demonstrando que ele é uma pessoa que, além de ser muito valente, né, muito corajosa, é uma pessoa também que possui valores muito bons, né? Ou seja, ele não quer se casar com a filha simplesmente porque o pai dela está deixando, né? Porque o pai dela quer meio que pagar, né, essa dívida para ele. Não, ele quer viver a vida dele, mas também quer que a Dona Flor seja feliz, né, da forma dela. Enfim, basicamente a história é essa, né? Claro que é muito mais complexa do que dessa forma que eu estou falando, mas é basicamente isso. O que vocês têm que guardar? Vocês podem até seguir aí na apostila, tá na página 68. Esse livro, né, ele vai trazer como tom da literatura romântica do Brasil exatamente as características regionalistas daquela época. Então, ou seja, qual que vai ser a cor local dessa obra? Vai falar sobre o sertão, né, do Brasil, vai falar sobre os costumes presentes na população que vivia no sertão, né? O tipo de linguagem que vai ser utilizado vai ser a linguagem do próprio sertanejo, né? com aquela dicção interiorana, né? Com palavras, com nome de objetos, nome de plantas que são próprias daquela região. E, ao mesmo tempo, vai se trabalhar com valores que o romantismo da época pregava, né? Ou seja, a idealização da mulher. A Dona Flor é aquela mulher pura, tal qual era Inocência, né, na obra do Visconde de Toné. Ao mesmo tempo que o mocinho, que é o Arnaldo, é aquele homem íntegro, fazendo até uma analogia com os cavaleiros medievais da literatura romântica europeia, né, que eu já falei com vocês, aquele resgate da obra, melhor, aquele resgate dos valores nacionais de um passado histórico, né? É como se no romantismo brasileiro esse resgate desse passado, né, fosse para poder demonstrar os valores atuais, né, da nação. Ou seja, quem vivia naquela região específica do Brasil, lá no Nordeste, lá no Ceará, possuía valores que eram incorruptíveis, né? Então, dando sequência a essa literatura nacionalista, né, que define muito bem a literatura romântica brasileira, é que o José de Alencar vai traçar sua obra O Sertanejo. Beleza? Bom, daqui a pouco eu vou passar para vocês uma pequena atividade sobre outras duas obras do José de Alencar, O Gaúcho, e a outra se chama Tio, né, para que vocês me entreguem mais tarde, beleza? E na nossa próxima aula nós iremos ver a respeito do último grupo do romantismo brasileiro, que é o romance urbano. Beleza? Grande abraço, espero ter sido útil até o momento. Valeu!